Boa noite, queridos irmãos e irmãs. É uma alegria estarmos juntos, ainda que virtualmente, para realizar o nosso trabalho do grupo de leitura. Para dar início, nós vamos pedir a nossa querida Alessandra para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite a todos. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, permite que os bons espíritos que nos rodeiam venham auxiliar nos estudos evangélicos de hoje, nos dando a sua assistência amorosa, nos esclarecendo e nos dando o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Inspirai-nos a fé, a esperança e a caridade. Senhor, paz e saúde para todos nós, para os que não puderam participar da reunião de hoje, por nossos familiares e amigos, para o restabelecimento da saúde dos enfermos, iluminação dos espíritos sofredores pela humanidade inteira. Em vosso nome, meu Pai, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, de Ismael, guia espiritual do Brasil, dos nossos guias e protetores, do guia dessa reunião, pedimos permissão para iniciá-la. Nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos ciclos espirituais. O pão nosso, do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Emmanuel. Que Jesus abençoe a todos. Nós agradecemos a nossa querida Alessandra por essa prece maravilhosa que realmente preencheu os nossos corações. E agora vamos pedir a nossa querida Eurípides para fazer a leitura do Evangelho para nós. Que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos ler do capítulo 10, reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que o vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade, que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último centil. São Mateus, capítulo 15, versículo 25 e 26. Há na prática do perdão e na do bem em geral, mais que um efeito moral, há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver neste fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior.
Por esse meio de um inimigo obstinado neste mundo, podes fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca o bom direito de seu lado, e Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último centil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Assim seja, boa tarde. Nós agradecemos a nossa querida Eurípides por essa leitura e agora vamos pedir a nossa irmã Leiner para ler as questões do Livro dos Espíritos para nós. Boa noite, pessoal do Grupo Espírita Adeline de Carvalho. Eu sou a Júlia, neta da Leiner, e hoje eu vou estar fazendo as questões do Livro dos Espíritos no lugar dela. Capítulo 10, Lei de Liberdade. Liberdade de pensar. Pergunta 833. Kardec pergunta aos espíritos: há no homem alguma coisa que escapa a todo constrangimento e pela qual ele desfruta de uma liberdade absoluta? E os espíritos responderam: é no pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque não conhece entraves. Pode-se deter-lhe o voo, mas não aniquilá-lo. Questão 834. Kardec pergunta aos espíritos: o homem é responsável pelo seu pensamento? E os espíritos respondem: ele é responsável diante de Deus. Só Deus, podendo conhecê-lo, o condena ou o absolve segundo a sua justiça. Muito obrigada. Nós agradecemos a nossa Júlia, neta da Leiner e do Sr. Vicente. Como a Volanda escreveu, bem-vinda ao grupo, viu? Você também pode participar. Só dá um ok para nós. E agora, iniciando os comentários, nós vamos pedir para fazer o comentário para nós, em primeiro lugar, o nosso amigo Sr. Vicente. Prezados irmãos do Centro Espírita Adeline de Carvalho, que Jesus abençoe a todos e ampara. Nós estamos aqui começando um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. O item número 5. A leitura é reconciliar-se com os adversários. Reconciliai-vos com os adversários o mais depressa possível, para que o adversário não entregue ao juízo, e o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e que segues aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá enquanto não houverdes pago o último óbolo. Nós sabemos que é terrível mesmo não perdoar, é terrível e ser aprisionado, mas nós temos também que prestar atenção que nós não podemos adquirir adversário, pois nós já sabemos que a lei é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se eu amo o meu próximo como a si mesmo, como que eu vou arrumar adversário? Não vou arranjar adversário algum mesmo, embora eu sei que tem alguns inimigos que não gostam de mim e tal, mas eu perdoo eles de coração. Eu não vou guardar mágoa deles,
eu não vou ser adversário deles hora nenhuma. Eu estou pronto para dobrar. A hora que eles quiserem, pode chegar em mim que nós é amigo. E Deus já disse que não deixa ninguém ser condenado, aquele que perdoou. Aquele que perdoou, Deus não aceita ele ser alvo de vingança. Então é só nós não ter vingança com ninguém, não ter ódio de ninguém, perdoar as ofensas. Não tem perigo que não vai ser ofendido hora nenhuma. Porque ele diz também que o possesso, o obsidiado, nós observamos o jeito deles, todos eles estão de uma maneira que é um gesto de vingança. Espíritos maus que estão fazendo eles de possesso, fazendo eles de instrumento ruim. Então, nós não vamos aceitar espírito nenhum vir obsidiar, porque nós sabemos que nós temos que ligar com os espíritos bons. E para ligar com os espíritos bons, não podemos ter raiva de ninguém, não podemos ser inimigo de ninguém, mas sim, sinceramente, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se nós praticar desta maneira, nós estamos livres das obsessões terríveis, do possesso, da subjugação. Nós estamos livres disso. E que eles não vão achar oportunidade, hora nenhuma, de nos tentar, de nos perturbar. E não vai ter perigo de nós ser presos, ir para o prisioneiro, não há perigo nenhum de nós ficar lá na prisão até ficar satisfeito da justiça de Deus. Deus já nos defende. Se nós comportar desta maneira, Deus é o nosso defensor. E ninguém é mais forte do que Deus na prática do bem. Nós temos uma poesia do livro Trovas do Outro Mundo, que é Letreiros da Vida, que diz: olhar de alguém quando é bom, além da sombra se apruma, vê serviço em qualquer parte, não vê mal em parte alguma. Doutrina de perfeição, anoto a melhor que vi. Perdão para todo mundo, nunca perdão para si. Se falas, fala falando. Se fala, nobre no bem. Cada um fala da vida, conforme a vida que tem. Infeliz de quem não sofre. Quem não sofre não entende. Quem não entende não serve. Quem não serve não aprende. Sinal de Jesus contigo.
a luta que te desola. Cristão sem a cruz do bem, aluno ausente da escola. Que Jesus abençoe a todos, agora e sempre. E muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos ao nosso querido amigo Sr. Vicente pelo comentário, pelas trovas, e realmente, como o senhor disse, é não fazer inimigos, né? É não fazer adversários. No início foi essa colocação, eu gravei muito, quer dizer, a reconciliação não vai ser necessária se a gente trabalhar no campo do bem sem cultivar adversários, né, Sr. Vicente? E agora nós vamos passar para o nosso irmão Paulo Márcio para dar continuidade nos comentários desta noite. Boa noite a todos. É com muito prazer e alegria que posso participar desse grupo de estudo e de orações às noites de sábado. O que me coube esta semana é um pequeno comentário das questões 833 e 834 do Livro dos Espíritos e dos itens 5 e 6 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que pude abstrair do estudo de hoje é a questão da reconciliação com os adversários. Essa reconciliação é uma questão de libertação de nós mesmos. E o que é uma reconciliação? É a gente trabalhar para que haja acordo entre as pessoas, né? Conciliar, é concordar, né? É congraçar. E o que é congraçar? Congraçar é atrair as boas graças, né? A simpatia, a amizade. E qual o caminho que a gente tem que seguir para ter essa reconciliação, né? Para que haja essa libertação? Então, partindo do princípio que houve uma discórdia, o primeiro caminho é não provocar, né? Não procurar a vingança. Porque se você procura uma vingança, nós vamos criando um ciclo vicioso no qual sempre estaremos retroalimentando essas diferenças. Nós vamos chegar num caminho sem fim. O que a gente pode fazer também? Bom, já que a gente viu que procurar a vingança não é o caminho ideal, a gente pode ignorar. Deixa para lá. Mas ignorar também não é o caminho. Porque se a gente ignorar, deixa para lá, isso sempre vai deixar uma ferida aberta. E essa ferida aberta vai nos incomodar, nos deixando sem paz. Então o caminho, caríssimos companheiros, é o perdão. É perdoar de coração. E quantas vezes a gente tem que perdoar? Isso, em Mateus, no capítulo 6, versículo 14 e 15, vem a resposta para quando Pedro, o apóstolo, pergunta a Jesus se é até 7 vezes que nós temos que perdoar. E o mestre responde a Pedro: temos que perdoar 70 vezes 7. Assim, ele nos ensina de modo figurado, porque a gente não vai ficar contando os perdões,
é que o perdão é infinito. A capacidade de perdoar tem que ser infinita. E o perdão requer o esquecimento emocional dos acontecimentos. Só assim a gente consegue ter liberdade. Só assim a gente consegue essa libertação, né? Voltando às questões estudadas, o que é a liberdade, né? Só assim a gente vai ter essa liberdade de pensamento. Com perdão, a gente vai ser livre para ter um pensamento sem peso, ter um pensamento sem comprometimento, sem mágoa, sem ressentimento. Para complementar, eu gostaria de deixar para nós uma mensagem do Chico Xavier, que é a seguinte: perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Então que nós saibamos perdoar para ter a graça da libertação, para a gente não ser escravos de nossos pensamentos e de nossos descasos e talvez até uma ponta de falta de amor. Muito obrigado pela oportunidade. Que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos ao comentário de nosso querido irmão Paulo Márcio. Nós é que agradecemos a oportunidade de você falar, viu, Paulo Márcio? Todos vocês. E agora nós vamos pedir a nossa irmã Silvana para fazer uma leitura para nós. Boa noite a todos. Do livro Opinião Espírita, de Emmanuel e André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, Na Trilha da Caridade. Se já podes sentir a felicidade de auxiliar, imagina-te no lugar de quem pede. Provavelmente, jamais precisaste recorrer à mesa do próximo para alimentar um filho estremecido e nem saibas quanto dói a inquietação nas salas de longa espera quando se trata de mendigar singelo favor. Quantos nos dirigem o olhar molhado, suplicando socorro, são os nossos irmãos. Talvez nunca examinaste os prodígios de residência dos pequeninos sem prato certo que te abordam na rua e nunca mediste a solidão dos que atravessam moléstia grave, sem braço amigo que os assista no sofrimento, a se arrastarem nas vias públicas na expectativa de encontrarem alguém que lhe estenda leve apoio contra o assédio da morte. Muitos dizem que há entre eles viciações e mentiras que nos compete evitar em louvor da justiça, e ninguém pode contrariar a justiça chamada a reger a ordem. Será justo, no entanto,
verificar até que ponto somos culpados pelo desespero que os fizeram cair em semelhantes desequilíbrios e até onde somos também passíveis de censura por faltas equivalentes. Deus nos dá para que aprendamos também a distribuir. Assegura disciplina, mas lembra-te de que o Senhor te agradece a bagatela de bondade que possas entregar em favor dos que sofrem, e a palavra de reconforto que graves no coração torturado que te pede esperança. Trabalha contra o mal. No entanto, recorda que as leis da vida assinalam a alegria da criança desditosa a quem deste um sinal de bondade. Respondem às orações do velhinho que te recolhe os testemunhos de afeto, exclamando: Deus te abençoe. A caridade em cada gesto e em cada frase acende o clarão de uma bênção. Será talvez por isso que a sabedoria divina ergueu o cérebro acima do tronco, por almenara de luz, como a dizer-nos que ninguém deve agir sem pensar, mas entre a cabeça que reflete e as mãos que auxiliam, situou o coração por fiel sublime. Assim seja, fiquem todos com Deus. Obrigada. Nós agradecemos a nossa querida Silvana pela leitura e é realmente maravilhosa essa mensagem, né? Porque entre as mãos e o cérebro está aí o coração para nos ajudar. E para iniciar os comentários dessa leitura, nós vamos pedir a nossa irmã Nilma para fazê-lo para nós. Boa noite, amigos e amigas. É com muita alegria e gratidão que mais uma vez vamos participar aqui, tentando comentar esse texto tão edificante para as nossas almas. E quando temos a oportunidade de participar novamente desse nosso grupo de estudo dos sábados à noite, da nossa amada Casa Adeline de Carvalho. O texto traz como título Na Trilha da Caridade. E ele já nos adverte com a clareza e perfeição quanto temos necessidade de compreender a caridade como ação fundamental para as nossas vidas. O termo trilha nos remete a pensar muito mais que um caminho. A trilha é uma saída certa em um momento incerto, uma passagem garantida em meio a uma mata fechada. A caridade, embora seja uma ação que se realiza em direção a alguém ou a outrem, seu efeito profundo decorre sempre a nosso favor. Talvez por isso, Emmanuel inicia nos lembrando do item 10 do capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. Pois na terra a caridade nos dá, esta máxima, nos dá a receita e a medida para viver em paz. E no céu encontraremos a graça diante do Senhor. Por isto, também traz-nos a advertência de Paulo, quando nos indica: submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá, não só te evitando de fazer o mal, mas levando-te a praticar o bem. O texto também nos desperta para a importância da empatia. Esta palavra tão usada ultimamente, mas tão difícil de ser praticada em nosso dia a dia. Quando diz: se já podes sentir a felicidade de ajudar, imagina-te também por quantas dificuldades decorrem a necessidade de pedir.
seja na doença, seja na fome, no abandono, em quaisquer sejam as dificuldades que te faça depender da ajuda alheia. E nos adverte ainda: Deus dá para que aprendamos a distribuir, ou seja, para que possamos exercitar a partilha, exterminando em nós mesmos o egoísmo, levando-nos a não esquecer aquele ensinamento maravilhoso do Evangelho, quando nosso Senhor Jesus Cristo nos disse: quando ajudardes a um destes pequeninos, lembrai que é a mim que o fizestes. Por isto, a caridade, em cada gesto e em cada frase, acende o clarão de uma bênção. E para terminar, irmãos e irmãs, eu quero ler um trecho do livro Entre a Terra e o Céu, um diálogo entre Clarencio e Hilário, quando o mentor Clarencio dava as instruções. Hilário havia perguntado sobre o trabalho, mas se o nosso irmão trabalhasse depois da morte, aprendesse a conjugar o verbo servir. Clarencio responde: indiscutivelmente, o trabalho renova qualquer posição mental, gerando novos motivos de elevação e novos fatores de auxílio. O serviço estabelece caminhos outros que realmente funcionam como recursos de libertação. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor à ação e à fraternidade se estende junto de nós, diariamente, através de 1000 modos. Assim sendo, resta-nos então indagarmos-nos rotineiramente sobre a ação da caridade em nosso dia a dia. Uma boa noite a todos, fiquemos todos com Deus. Obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos a querida Nilma pelo comentário feito e ficamos pensando aqui, não é, a oportunidade que estamos tendo de ajudar o próximo. Enquanto muitas pessoas no planeta inteiro estão sofrendo com a doença Covid-19, ao lado de milhões de pessoas que sofrem nos hospitais ou em suas residências, existem também milhões passando dificuldades para se alimentar, para lavar as mãos, para fazer a higienização necessária. Então, o momento mais adequado ainda para que a gente possa exercitar esse lema da doutrina espírita, que é a caridade, né? É ir de encontro à necessidade do próximo, levando ali o alimento, levando algo que possa solucionar um pouco, amenizar um pouco essas dificuldades. É uma oportunidade de união que estamos tendo para que a gente possa verdadeiramente avançar um pouco na nossa elevação espiritual coletiva. Desculpem falar, mas o tema é maravilhoso, não é? E agora vamos pedir ao nosso Pedro para continuar os comentários desse texto. Muito boa noite a todos, aos nossos irmãos que nos ouvem, que nós possamos então fazer uma reflexão sobre esse capítulo 46 do livro Opinião Espírita, intitulado Na Trilha da Caridade, que, como o próprio nome já diz, fala sobre a necessidade de nos sensibilizarmos. É brilhante o seu final, quando Emmanuel e André Luiz, né? Não sei qual deles exatamente, diz que a nossa cabeça fica acima do tronco, possivelmente para nos lembrar de que não devemos agir sem pensar, né? Como uma lâmpada iluminando as mãos que agem. Mas entre a cabeça e as mãos situou o coração, que é, na verdade, o órgão sensibilizador das nossas emoções. Se realmente não nos sensibilizarmos diante das dores alheias, nós estaremos mortos por dentro. Essa, na verdade, é a única morte, a única e verdadeira morte que pode existir. Ainda assim temporária também, porque ninguém ficará insensível para sempre. Os mecanismos da lei divina atuarão de forma mais diversa possível e insistentemente para nos sensibilizar.
até mesmo fazendo-nos passar por situações às quais muitas vezes somos indiferentes. Quando nós olhamos o sofrimento alheio e fingimos que não é conosco, estamos nos tornando insensíveis, estamos fazendo um treinamento contrário àquele que fez o samaritano na parábola, que ao observar o caído é tomado de um sentimento chamado compaixão, é tomado de piedade. Essa piedade o sensibiliza a ponto então dele agir. É claro que muitas vezes nós agimos na caridade muito mais com a razão do que pela sensibilidade, porque lemos e compreendemos de forma lógica o que nos diz os postulados espíritas, os postulados cristãos, e entendemos que assim devemos proceder. No entanto, conforme vamos tomando contato com as pessoas, com os assistidos, dos seus diversos matizes, sejam seus problemas materiais, sejam seus problemas emocionais, e se tivermos olhos de ver e ouvidos de ouvir, vamos então sensibilizando o nosso coração. E é essa sensibilização o trabalho mais importante da caridade, porque aí a caridade começa a se tornar algo natural, algo próprio do nosso ser, que logo quando nós percebemos, nós nos providenciamos a tomar algum tipo de atitude. Me lembro agora que um repórter fez a seguinte pergunta à Madre Teresa de Calcutá: como que a senhora achou, por exemplo, aquele mendigo que estava ali no meio daqueles papelões, escondido? E ela então respondeu amorosamente, retrucando com uma nova pergunta, dizendo sim, o que me impressiona é como as pessoas não viram. Ou seja, o seu olhar estava tão treinado já a perceber as mazelas humanas, os problemas e se disponibilizar a ajudar, que ela identificava esses problemas nos lugares mais inesperados e até mesmo escondido aos olhos do ser humano médio. E quando treinarmos a caridade, assim também vamos adquirir esse olhar, essa sensibilidade do olhar, da percepção dos sentidos, né? Então, meus irmãos, que nós possamos entender que a caridade, no final das contas, é muito mais um serviço de autossensibilização do que oferecer propriamente algo ao nosso semelhante, pois todo bem emana do alto. Nós somos apenas instrumentos, mas que sejamos instrumentos dóceis, instrumentos de boa vontade, que ao fazer a caridade, seja ela material, seja ela moral, espiritual, possamos estar abertos a este fluxo de energias que passa por nós e que muitas vezes não sentimos, porque estamos fazendo de má vontade, estamos emburrados e fazendo por desencargo de consciência do que propriamente pelo prazer que dá realmente fazer o bem aos nossos semelhantes. Que Jesus nos toque sempre que nós estendermos as nossas mãos e o nosso coração em direção aos corações alheios aos nossos. Muita paz a todos e uma ótima noite. Nós agradecemos o comentário de nosso querido irmão Pedro e agora, encerrando a parte de entendimento dos textos, nós vamos pedir a nossa Volanda para fazer uma narrativa para nós. Boa noite a todos. Vamos ler do livro Jesus no Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Néio Lúcio, capítulo 20, A Caridade Desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava, nessa noite, sobre a prática do bem com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto,
Vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Se alguém, diante dele, dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito à maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia, inútil, em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava, espontâneo, todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou-o ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema, e porque indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Muito obrigada, uma boa noite. Nós agradecemos a nossa querida Volanda e ficamos observando cada texto que é apresentado, não é? Tanto por Allan Kardec quanto por Chico Xavier e também pelos Emmanuel, André Luiz e outros médiuns também, a beleza que a doutrina espírita traz para nós. E no quesito caridade, nós temos mais de uma centena de lições só de Chico Xavier falando sobre o assunto. Então a gente agradece a Deus a oportunidade de estarmos estudando esse tema também nesta tarde, nesta noite, juntamente com a reconciliação
com os adversários. E para encerrar o nosso encontro desta noite, que vai encerrar um pouquinho mais cedo, nós vamos pedir ao nosso irmão Pedrinho para fazer a prece para nós. Boa noite, queridos amigos e amigas da Casa Espírita Adelino de Carvalho. Ao encerrarmos nosso trabalho dessa noite de sábado, nós queremos agradecer toda a assistência espiritual que tivemos, nossos mentores espirituais e ao Mestre Jesus, que nos amparou durante esse trabalho, para que possamos orar, principalmente para as pessoas que estão em sofrimento. Quero pedir para a Dona Fia, Dona Maria, a rua, no hospital regional, em tratamento, que os bondosos mentores possam visitar a nossa irmã e fazer por ela aquilo que eles tiveram ao alcance deles. Neste momento, vamos fazer a prece final, agradecendo a todos os benefícios que recebemos nessa noite, Senhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos os amigos e amigas. Fiquem todos com Deus. Nós agradecemos ao nosso irmão Pedrinho, agradecemos a todos que fizeram preces, leituras, comentários, que ouviram e mandaram enviar as suas vibrações, né? Somaram as vibrações para que o nosso trabalho transcorresse da melhor forma possível, nosso melhor agradecimento. E que Deus nos ampare em mais uma semana e que possamos no próximo sábado estarmos juntos estudando as lições da doutrina espírita. Fiquemos todos com Deus. Um abraço a todos. É algo que não há explicação, é algo inacreditável você ver o quão rápida é a evolução do paciente, é magnífico. Nós notamos que além de melhorar a perfusão, porque às vezes a mão por estar gelada dava falsa dessaturação. Então aquecendo a mão melhorava essa parte e também por conta da humanização, onde o paciente se sente acolhido como se alguém tivesse de mãos dadas com eles.